Você já parou para pensar que talvez o seu maior problema financeiro não seja quanto dinheiro você ganha? Talvez seja a forma como você toma decisões com o dinheiro que já tem. Porque existe uma coisa curiosa sobre dinheiro: duas pessoas podem ganhar exatamente o mesmo salário, e alguns anos depois, estarem em situações completamente diferentes. Enquanto uma conseguiu construir uma reserva, investir e ter mais tranquilidade, a outra continua vivendo no limite, dependendo do próximo salário e se perguntando para onde foi todo o dinheiro. E nem sempre isso acontece porque uma pessoa é mais inteligente que a outra. Muitas vezes, acontece por causa de pequenos erros que se repetem durante muito tempo. Hoje, eu quero falar sobre 6 erros financeiros que podem estar fazendo você perder dinheiro sem perceber. E talvez você esteja cometendo mais de um deles. Erro 1: deixar de planejar as despesas de médio prazo. Quando você pensa nas suas finanças, provavelmente pensa no mês atual. Quanto eu tenho? Quais contas preciso pagar? Quanto vai sobrar? Só que existe um problema: nem todas as despesas importantes acontecem todos os meses. Imagine que você sabe que daqui a alguns meses vai precisar trocar um pneu do carro, ou que sabe que no final do ano terá uma viagem, ou que aquele eletrodoméstico da sua casa já está velho e provavelmente vai precisar ser substituído. Essas coisas não são exatamente uma surpresa, mas muita gente trata como se fossem, e quando chega o momento de pagar, o dinheiro não está separado. Então vem o cartão de crédito, o parcelamento, o empréstimo, e uma despesa que poderia ter sido planejada acaba virando uma dívida. O segredo aqui é começar a pensar além do próximo salário. Se você sabe que daqui a 6 meses terá uma despesa de R$ 1.200, por exemplo, você poderia separar R$ 200 por mês. Quando chegar o momento de pagar, o dinheiro já estará lá. Percebe a diferença? Você não ganhou mais dinheiro. Você simplesmente se antecipou. E isso é planejamento financeiro de verdade. Não é prever tudo o que vai acontecer. É olhar para a frente e perguntar: quais despesas provavelmente vão aparecer nos próximos meses? Quando você começa a fazer isso, muitas coisas que pareciam emergências deixam de ser. Erro 2: não comparar preços usando a internet. Agora pense na última coisa mais cara que você comprou. Você pesquisou bastante antes? Ou simplesmente encontrou uma loja, gostou do produto e comprou? Hoje, comparar preços ficou muito mais fácil. Você pode pegar o celular e descobrir em poucos minutos quanto aquele mesmo produto custa em outros lugares. Mesmo assim, muita gente não faz isso. E o motivo geralmente é simples: preguiça. A pessoa pensa: ah, não vou perder meu tempo por causa de R$ 30. Mas esse pensamento pode custar muito caro ao longo do tempo. Imagine que você faça 10 compras durante o ano e, em cada uma delas, poderia ter economizado R$ 30 pesquisando melhor. São R$ 300. Agora imagine compras maiores, em que a diferença pode ser de 100, 200 ou até R$ 500. Pesquisar não significa necessariamente comprar sempre o produto mais barato. Você precisa considerar qualidade, garantia, frete e a confiança no vendedor. Mas existe uma diferença enorme entre comprar o que você realmente quer e simplesmente comprar no primeiro lugar que apareceu. E aqui existe uma regra simples: quanto mais cara for a compra, mais tempo você deveria dedicar à pesquisa, porque você pode passar meses trabalhando para ganhar aquele dinheiro e gastar tudo em alguns minutos sem nem pesquisar. Erro 3: não considerar o seu lado psicológico. Esse talvez seja um dos erros mais difíceis de perceber, porque dinheiro parece ser matemática. Você ganha, você gasta, você calcula. Mas na realidade, dinheiro também envolve emoção. Quantas vezes você já comprou alguma coisa porque estava triste? Ou porque teve um dia ruim? Ou porque pensou: eu trabalhei tanto, eu mereço? E comprou alguma coisa que nem estava planejando comprar. Naquele momento, a compra pode até trazer uma sensação boa, mas depois vem a fatura, e a sensação desaparece. Isso acontece porque muitas vezes não estamos comprando um produto. Estamos tentando comprar uma emoção. Queremos nos sentir melhores, queremos nos recompensar, queremos acompanhar outras pessoas, queremos sentir que estamos progredindo. E as empresas sabem disso. Por isso você vê anúncios o tempo inteiro dizendo que determinado produto vai deixar sua vida melhor, mais bonita, mais confortável ou mais feliz. O problema não é comprar. O problema é não saber por que você está comprando. Então, antes de fazer uma compra que não estava planejada, faça uma pausa. Pergunte: eu realmente preciso disso? Eu já queria comprar isso antes de ver essa propaganda? Eu compraria se ninguém soubesse que eu tenho? Essa última pergunta é especialmente interessante, porque às vezes não queremos o produto. Queremos a sensação de mostrar o produto. E quanto mais você entende suas próprias emoções, mais controle começa a ter sobre seu dinheiro. Erro 4: não fazer a pergunta: o que vai acontecer se? Esse é um hábito simples que pode evitar decisões financeiras ruins.
Antes de assumir uma dívida ou fazer uma compra importante, não pense apenas no melhor cenário. Faça a pergunta: o que vai acontecer se alguma coisa der errado? Imagine que você está pensando em assumir uma parcela que consegue pagar hoje. Tudo está tranquilo. Seu salário entra normalmente, as contas estão controladas. Então você pensa: cabe no meu orçamento. Mas e se aparecer uma despesa inesperada? E se você precisar gastar com seu carro? E se surgir uma emergência na sua família? E se sua renda diminuir? Aquela parcela que parecia pequena pode começar a pesar. Por isso, não basta perguntar: eu consigo pagar? Pergunte: eu consigo pagar mesmo se os próximos meses não forem perfeitos? Essa mudança de pensamento é muito importante, porque decisões financeiras inteligentes não são feitas pensando apenas no melhor cenário. Elas consideram também os imprevistos. Você não precisa imaginar que tudo vai dar errado. Só precisa estar preparado para a possibilidade de alguma coisa não sair como planejado. Erro 5: não ter uma reserva de emergência. Agora imagine que você acorda amanhã e descobre que precisa gastar uma quantia considerável de dinheiro. Pode ser uma manutenção, uma emergência familiar, um problema em casa, um problema no carro, qualquer coisa. Se você não tem dinheiro guardado, provavelmente vai precisar procurar dinheiro em algum lugar. E aí aparecem as opções mais caras: cartão de crédito, empréstimo, cheque especial, parcelamento. O problema não é apenas pagar a despesa, é pagar a despesa e ainda carregar os juros dela durante meses. É por isso que uma reserva de emergência é tão importante. Ela não existe para deixar você rico. Ela existe para impedir que um problema vire uma dívida. E você não precisa começar guardando milhares de reais. Se hoje você consegue separar apenas R$ 50, comece com 50. Se consegue separar 100, comece com 100. O mais importante é criar o hábito de construir uma proteção financeira, porque existe uma diferença enorme entre enfrentar um problema tendo dinheiro guardado e enfrentar o mesmo problema tendo que pedir dinheiro emprestado. A reserva compra algo que muitas pessoas esquecem: tempo para pensar. Quando você tem uma reserva, não precisa aceitar qualquer solução desesperada. Você consegue respirar, avaliar e escolher melhor. Erro 6: continuar com decisões financeiras do passado. Agora chegamos ao último erro, e talvez seja o mais silencioso. Você tomou uma decisão financeira há alguns anos. Naquela época, ela fazia sentido. Você escolheu determinada conta, determinado cartão, determinada forma de guardar dinheiro, talvez até determinado investimento, e simplesmente continuou fazendo a mesma coisa, sem nunca parar para revisar. Mas existe uma pergunta que você deveria fazer de tempos em tempos: isso ainda faz sentido para mim hoje? Porque você mudou. Sua renda pode ter mudado. Seus objetivos podem ter mudado. Sua vida pode ter mudado. E aquilo que funcionava antes talvez não seja mais a melhor opção agora. Isso não significa sair mudando tudo toda semana. Na verdade, decisões financeiras impulsivas também podem ser perigosas. Significa apenas revisar, olhar para suas escolhas e entender se elas continuam alinhadas com o que você quer construir. Porque um erro muito comum é tratar uma decisão antiga como se fosse uma decisão permanente. E dinheiro exige acompanhamento. Não precisa ser complicado. Uma vez por mês, sente por alguns minutos e olhe para a sua vida financeira. Quanto entrou? Quanto saiu? Quais despesas estão chegando? Quanto você conseguiu guardar? E, principalmente, estou mais perto ou mais longe dos meus objetivos? Essa pergunta pode mudar completamente a maneira como você enxerga o seu dinheiro. Agora vamos lembrar dos 6 erros. Primeiro, não planejar as despesas de médio prazo. Segundo, não comparar preços antes de comprar. Terceiro, ignorar o lado psicológico das suas decisões. Quarto, não pensar no que pode acontecer se alguma coisa der errado. Quinto, não ter uma reserva de emergência. E sexto, continuar seguindo decisões financeiras sem verificar se elas ainda fazem sentido. Percebe que nenhum desses erros parece gigantesco? É justamente por isso que eles são perigosos. São pequenas decisões, pequenos descuidos, pequenos hábitos, mas repetidos durante anos, eles podem fazer uma diferença enorme na sua vida. E talvez você tenha percebido alguma coisa enquanto assistia esse vídeo. Talvez exista uma dessas áreas que você sabe que precisa melhorar. Então não tente mudar tudo de uma vez. Escolha uma. Comece por ela. Organize uma despesa. Compare uma compra. Controle uma compra por impulso. Comece sua reserva. Revise uma decisão. Porque construir uma vida financeira melhor não acontece em um único dia. Acontece através das decisões que você repete todos os dias. E agora eu quero saber de você. Qual desses 6 erros você já cometeu? Ou qual deles você percebeu que precisa começar a corrigir? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber a sua opinião.
E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like e se inscreve no canal. Porque aqui a gente fala sobre dinheiro, comportamento e escolhas que podem ajudar você a construir uma vida melhor. Nos vemos no próximo vídeo.